E se a história fosse perfeita para o Brasil? Apesar de ser imenso, com muitos recursos naturais e populoso, porque a trajetória do Brasil foi tão ruim assim, o sucesso do Brasil sempre pareceu inalcançável. E é por isso que eu vou fazer esse vídeo. E quando eu digo perfeita, sempre que houver uma oportunidade o Brasil vai se dar bem, dentro das limitações do realismo, claro. Se inscreva no canal e vamos à linha do tempo. Durante as guerras napoleônicas, a coroa portuguesa exilada no Brasil invadiu a Guiana Francesa. No Congresso de Viena, o rei de Portugal exige a permanência do território como parte da colônia portuguesa para que os danos feitos no território português fossem compensados. Em 7 de setembro de 1822 ocorre a Declaração de Independência do Brasil, acontecendo nos anos seguintes uma guerra de independência. Ela correu relativamente bem, mas poderia ter sido melhor. Ao mesmo tempo que acontecia a guerra de independência do Brasil, também estava acontecendo a mesma coisa nos países vizinhos. Um desses era a Bolívia. Temendo o caos, os governadores espanhóis da região enviaram uma carta para o até então príncipe regente Dom Pedro para que ocupasse e anexasse a região para deter o avanço de Bolívar. Na nossa realidade, Bolívar foi muito rápido e conseguiu libertar o Peru e a Bolívia antes de qualquer reação. Além de que Dom Pedro estava mais preocupado com a guerra de independência do Brasil. Mas como ela já seria vencida com certa folga, digamos que sua proposta tenha sido feita mais cedo. Bolívar demorou mais para chegar ao local e que Dom Pedro tenha decidido em anexar a região, com ele enviando suas tropas que teriam que manter o controle das principais cidades até a vitória contra os portugueses. Depois disso, mandaria reforços para a região e asseguraria a autoridade brasileira sobre os territórios, garantindo uma costa para o Pacífico e territórios com recursos naturais importantes, com a região sendo um pouco mais autônoma do que as demais. No final da Guerra de Independência contra os portugueses, os britânicos pediram uma indenização pela mediação do Acordo de Paz. E como eles eram aliados de Portugal e não queriam que eles saíssem totalmente ferrados, eles cobraram uma dívida enorme do Brasil para compensar os portugueses. E essas dívidas foram a causa do Brasil ter tido um início tão difícil com revoltas e crises. Para mudar isso, os britânicos ficariam mais do lado do Brasil, já que com a independência o Brasil seria um dos maiores mercados consumidores do Reino Unido, então poderia interessar aos britânicos que o Brasil não tivesse falido logo depois de conseguir independência. Então o Tratado de Paz, Amizade e Aliança trataria apenas sobre paz, amizade e aliança, a devolução de alguns navios e alguns detalhes sobre o trono brasileiro, sem indenizações, até porque os portugueses também danificaram o Brasil. Agora completamente independente e sem dever para 2050 EJs diferentes, Dom Pedro I teria mais poder político e colocaria em prática o plano da abolição gradual da escravidão, formulado por José Bonifácio, que consistia em acabar com o tráfico de escravos, a restrição da exploração de mulheres e crianças e humanizar pelo menos um pouco a situação deles pela lei. Posteriormente seria adotada a lei do ventre livre e planos para a inclusão econômica da população negra livre. Vendo que uma política centralizadora no Império e seus interesses em recriar o Reino Unido com Portugal para manter os seus direitos ao trono português estava causando instabilidade, Dom Pedro decide abandonar ambas as ideias para seguir o seu projeto de modernizar o Brasil. O foco dos investimentos nacionais nessa época seriam o aumento e modernização dos portos e uma pequena industrialização já nessa época, com ele trazendo imigrantes para aumentar a mão de obra livre do país. Com a casa mais ou menos colocada em ordem e sem outras revoltas, o imperador organizaria um exército razoável, capaz de assegurar os interesses brasileiros na região. Com isso, os argentinos são derrotados na Guerra da Cisplatina, onde são obrigados a pagar indenizações ao Brasil, com a autoridade de Dom Pedro I sendo reafirmada com a vitória nessa guerra. Reformas econômicas teriam que ser feitas nessa época para aumentar o crescimento do país, com a adoção gradual do comércio livre conforme a economia fosse se tornando competitiva, acordos comerciais com a Europa e Estados Unidos e uma política de impostos e tarifas comerciais baixas para aumentar a produtividade da economia. Com o tempo surgiu a importante tecnologia da ferrovia, com ela chegando ao Brasil mais ou menos em 1835. Com o território do Brasil sendo muito extenso, seria de extrema importância a conexão dos principais centros populacionais, econômicos e recursos naturais aos portos do país. Ainda no final do primeiro reinado aconteceria a Guerra do Paraguai, onde Solano Lopes, com mais soldados, tentaria invadir o Brasil pelo Mato Grosso e posteriormente pelo Rio Prata. Porém, com o Brasil já contando com uma indústria razoável e com um exército mais organizado e com ferrovias para o deslocamento das tropas,
eles poderiam acabar com o Paraguai muito mais cedo com a ajuda da Argentina, com menos perdas e menos gastos, com o país sendo dividido entre Brasil e Argentina, e muitos avanços seriam feitos nessa nova província. Sem a abdicação de Dom Pedro, ele viveria mais tempo, já que não teria contraído tuberculose em Portugal, com ele vivendo mais tempo no Brasil e morrendo por volta dos 70 anos, ou seja, 1869, com o caminho estando completamente pavimentado para Dom Pedro II, que seria um estadista ainda maior do que foi na nossa realidade, visto que ele teria muito mais tempo para se preparar. Os grandes objetivos de Dom Pedro II seria o de aumentar a industrialização, educação e saúde no país e dar os passos finais para a abolição completa da escravidão, que já estaria bem reduzida nessa época, o que seria feito logo após a breve recuperação brasileira da guerra, já que os soldados poderiam combater qualquer gracinha que os latifundiários tentassem fazer. Apesar de tardia, a abolição gradual da escravidão permitiu que a população negra fosse incluída na economia e nas instituições brasileiras, e coisas como favelas não existiriam. Com a indústria crescendo, os negros teriam para onde ir depois que fossem libertados. O reinado de Dom Pedro II se destacaria pela consolidação da educação e saúde no país, ocorrendo uma redução no analfabetismo e o crescimento de especializações com investimentos em universidades, o que ajudaria na industrialização. Coisas como a mortalidade infantil diminuiria muito e a qualidade de vida da população aumentaria muito. Com o grande poder militar e econômico do país, aos poucos os outros países da América do Sul começariam a orbitar em sua esfera de influência. A integração econômica desses países seria importante para aumentar o mercado consumidor do Brasil. Dom Pedro morreria por volta do ano de 1900, e a sua sucessora seria a Princesa Isabel, que se tornaria a primeira imperatriz do Brasil. No início do século XX já estaria claro que o Brasil seria uma das grandes potências mundiais, com o país recebendo cada vez mais imigrantes, principalmente por causa das guerras que assolariam a Europa nessa época. Isabel continuaria aumentando as instituições da educação e saúde, com nessa época o Brasil já tendo sistemas exemplares até mesmo para os padrões europeus. A industrialização também aconteceria a todo vapor, com o Brasil sendo um país com uma boa indústria, ao mesmo tempo em que exportaria muitos grãos, café e produtos agrícolas. Na Primeira Guerra Mundial, a posição do Brasil seria neutra, até que navios fossem bombardeados por U-boats alemães, com a guerra sendo declarada, porém o envolvimento é limitado, assim como na nossa realidade. Na Grande Depressão, o Brasil seria atingido, mas com bem menos intensidade do que na nossa realidade. O café perderia boa parte do seu valor, mas ainda teríamos a indústria, com o país se recuperando rapidamente e até aumentando a importância da indústria na sua economia. Nessa época chegaria ao Brasil os primeiros carros e indústrias automobilísticas, como consequência a expansão das rodovias, com o país tendo tanto ferrovias como ferrovias. E com a estagnação americana, a importância do Brasil aumentaria muito na década de 30. Na Segunda Guerra Mundial, os brasileiros entrariam depois que os alemães afundassem os navios novamente. Porém, dessa vez eles enviariam tropas para a África e a Europa, com eles tendo uma participação bem mais ativa no conflito. Depois da rendição alemã, os britânicos e americanos oferecem a participação da ocupação na Áustria para o Brasil. O imperador vê isso como uma chance para aumentar a influência e importância do Brasil no cenário mundial e aceita. Posteriormente, devido à sua importância, o Brasil fica com o assento de segurança da ONU, que seria dado à França. Mas como eles perderam a Segunda Guerra Mundial e esse era um dos critérios para distribuir esses assentos, o Brasil ficou com a cadeira. Durante a Guerra Fria, o Brasil Imperial se posicionaria ao lado dos americanos, com nesse período eles recebendo muitos investimentos externos e teria estabilidade no momento em que seus vizinhos estariam se afogando em juntas militares broxas. Com a globalização, o fato de ter duas saídas para o mar ajudaria muito o Brasil, com eles fazendo muito comércio tanto com a China tanto com a Europa e Estados Unidos, com nos dias atuais o Brasil sendo provavelmente a terceira maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e China. Com sistemas de saúde e educação exemplares, uma população de 300 milhões de pessoas, com essa população sendo muito mais bem distribuída pelo território graças às ferrovias. O Brasil teria um IDH comparável aos níveis europeus. A capital continuaria sendo o Rio de Janeiro, visto que não haveria necessidade de alterá-la, com o Brasil sendo um país bem pacífico apesar da sua força. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se inscreva no canal e até mais.